paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Justificando a ausência do nosso pastor, ele mandou mensagem para mim que está fazendo serviço na casa dele, está muito corrido, não ia dar para ele estar aqui hoje cultuando junto conosco, mas amanhã ele disse que estaria lá na igreja do pastor Sebastião, para junto estarmos lá adorando ao Senhor. Amém? Lucas, capítulo de número 19, um texto bastante conhecido. Aleluia. Nenhuma condenação há. Que louvor. Já nos alegra saber que não há condenação nenhuma para aquele que está em Cristo Jesus. Lucas 19 vai falar sobre Zaqueu. Diz assim a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicomoro, outros vão dizer que é uma figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que estavam ou que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospeda com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois, aleluia, que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia, seja glorificando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pequeno, grande homem. Já preguei mensagem sobre Zaqueu, onde o título dela era Procurando a Pessoa Certa com a Motivação Certa. Porque nós vemos vários relatos na Bíblia onde alguém procura Jesus à procura de uma cura, à procura de uma porta, à procura de uma cura para alguém da sua família. Mas a Bíblia vai nos dizer que Zaqueu procurava só ver quem era Jesus. A procura da pessoa certa com a motivação certa. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus atravessava a cidade e apareceu. A Bíblia vai relatar, vai falar de um nome de um homem. E a Bíblia vai dizer o nome deste homem era Zaqueu. A Bíblia vai dizer a profissão deste homem. Vai dizer que esse homem era um publicano. A Bíblia vai dizer a condição financeira deste homem, era um homem rico. Aleluia. A gente vê vários textos na Bíblia onde não é relatado o nome da pessoa, a sunamita, o cego de Jericó, não relata nomes. E nessa passagem a Bíblia faz questão de relatar o nome dessa pessoa, relata a profissão dele, aleluia, relata até a condição financeira dele. Ele era um homem rico, mas a Bíblia também vai dizer que ele procurava ver quem era Jesus, aleluia.
e como procurava. O significado da palavra procurar, ou seja, fazer um esforço, procurar algo ou alguém, sair, procurar se mover, ir ao encontro. Ou seja, Zaqueu não ficou acomodado por ser uma pessoa rica. Não, a Bíblia vai dizer que ele procurava. Ele saiu da sua zona de conforto, como uma pessoa rica. Ele saiu da sua poltrona, saiu da sua casa e foi procurar, foi pesquisar, foi ir ao encontro. Ou seja, ele desejava, ele almejava ver quem era Jesus. Ele ouvia falar de Jesus, o que Jesus operava, o que Jesus fazia, mas a Bíblia vai dizer que ele era rico. A Bíblia não diz em nenhum momento que existia alguém na casa dele com enfermidade. A Bíblia não vai dizer que ele era enfermo, que ele precisava de alguma coisa ou de algo. Não, a Bíblia vai dizer que ele saiu ao encontro, ele procurava ver quem era Jesus. Aleluia. Você já pensou nos dias de hoje? A juventude tivesse esse desejo que Zaqueu teve. Muitos viciados de hoje em dia tivessem esse desejo que Zaqueu teve. Esse desejo de procurar ver quem era Jesus. Você já imaginou isso? A gente encontra muitos com esse desejo de ver quem é Jesus, sabe aonde? No leito de hospital. Numa sala vermelha, numa sala amarela. Ali tem muito com esse desejo de procurar ver, procurar saber quem é Jesus, mas com interesse numa libertação, numa cura. Mas aqui não, Zaqueu estava com saúde, bem financeiramente, que a Bíblia vai nos relatar que ele era rico, mas ele procurava. Ele foi ao encontro. O mestre há de passar aqui, então eu vou me mover. Eu vou sair de onde eu estou e vou me mover. Eu vou ao encontro, eu vou procurar, eu vou pesquisar. Você já pensou? Jesus vai ter que passar aqui. E você sabendo mais ou menos o dia da semana que Jesus ia passar. E esse de procurar aqui, ele vai dizer pesquisar. Durante a semana ele já andou pesquisando. Jesus vai passar aqui na sexta. Então durante a semana ele já começou a pesquisar quem era Jesus, como Jesus operava, a maneira que ele andava, com quem ele andava, o que ele fazia, como era o comportamento dele. Ele já começou a procurar, ele já começou a se mover. A Bíblia vai dizer que ele era um publicano, cobrador de imposto. Ele era o maioral. A Bíblia vai dizer que ele era o maioral dos publicanos. Zaqueu estava numa situação que não era uma situação muito agradável, apesar de ele ser rico, mas ele vivia uma situação que não era muito agradável para ele. Zaqueu foi tirado do meio do seu povo pelo Império Romano e foi colocado numa função que era para cobrar imposto do seu povo. O Império Romano ficando cada vez mais rico e o seu povo cada vez mais pobre. Veja a situação de Zaqueu, tirado do meio do seu povo e foi colocado numa função que ele era o maioral dos publicanos, dos cobradores de imposto. Entre todos os cobradores de imposto, ele era o maioral, ou seja, ele era o fiscal de todos, ele mandava em todos os cobradores. E a Bíblia vai dizer que ele era odiado pelo seu povo, um traidor. Zaqueu não podia andar mais no meio do seu povo, não podia congregar mais em sinagoga do seu povo, porque ele foi tirado do meio do seu povo, foi colocado num cargo que era para cobrar imposto, tirar dinheiro do seu povo.
situação muito agradável para ele. Faltava algo em Zaqueu. Creio eu que Zaqueu, mesmo com a sua riqueza, ele não andava feliz. Ele procurava algo a mais, algo que fizesse sentido na sua vida. Porque creio eu que Zaqueu não achava aquilo normal, não achava aquilo certo. Porque ele foi tirado do meio do seu povo. Creio eu que muitos parentes dele, familiares dele, não queriam nem olhar para a cara dele, porque ele estava cobrando imposto do seu povo, da sua família, para enriquecer o Império Romano. Tinha um vazio dentro de Zaqueu. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, aleluia, algo se encheu dele, que ele procurou. A Bíblia vai dizer que ele procurava ver quem era Jesus. Oh glória, aleluia. Que desejo era esse? Procurar ver, eu quero ver. A Bíblia não vai dizer que ele procurava falar com Jesus, não. A Bíblia vai dizer que ele procurava ver, eu só quero ver o mestre. Aleluia. Se eu ver ele, para mim já está de bom tamanho. Eu vejo de falar dele, mas eu quero ver quem ele é. Eu quero ver como que ele é. Aleluia. Você já pensou, Zaqueu, e em meio àquela situação que ele vivia, ele imaginava como era Jesus? O mestre, o operador do milagre, o curador, o libertador. E ele ficou com aquele desejo: eu preciso ver. Só os outros falar para mim não basta. Eu tenho que ver quem é ele. Eu creio que se eu ver quem é Jesus, algo vai acontecer. E a Bíblia vai dizer que para ele era difícil, por causa da multidão, porque onde Jesus andava, uma multidão o seguia. E ele era um homem de pequena estatura, ficava mais difícil para ele. E isso me colocou para meditar mais na palavra do Senhor. O que é que tem de pequeno na minha vida que eu preciso resolver para que eu possa ver Jesus? Será que o que há pequeno em mim é a minha fé? Porque o que tinha de pequeno na vida de Zaqueu, ele tinha que fazer grande. E aquilo que era grande, que impedia ele de ver Jesus, ele tinha que deixar pequeno. Veja o contexto. O que era pequeno nele, que impedia ele de ver Jesus, era a estatura dele. E o que era grande, era a multidão, também impedia. Então, o que é pequeno, que me impede de ver Jesus, eu tenho que fazer crescer. A minha fé tem que crescer. O meu amor tem que crescer. A minha busca tem que crescer. A minha leitura da Bíblia tem que crescer. E tudo aquilo que é grande, que impede que eu me aproxime de Cristo, eu tenho que diminuir. É verdade. Glória a Deus. Eu tenho que diminuir os meus pecados. Eu tenho que diminuir a minha boca maldizente. Eu tenho que diminuir mais as minhas amizades inadequadas. Eu tenho que diminuir para que eu possa me aproximar de Cristo. Eu tenho que fazer algo. E a Bíblia vai nos dizer que ele tem uma estratégia, e o povo, aquela multidão que seguia a Cristo, ele, como um homem de pequena estatura, não tinha como ele enxergar, não tinha como ele se aproximar. E a Bíblia vai dizer que ele corre até aquela árvore. Segundo historiadores, vai dizer que aquela árvore crescia até 12 metros de altura. Não sei como. Obstáculo na nossa vida tem, mas temos que enfrentar os nossos obstáculos. Temos que encarar de frente. Se a gente quer mesmo ver a Cristo, se aproximar de Cristo, dificuldades virão, obstáculos virão. Mas quem somos nós diante dos obstáculos? Quem somos nós diante das dificuldades? Aleluia.
A Bíblia vai nos dizer que Zaqueu passa adiante. Não sei como que ele conseguiu subir naquela árvore. Eu só sei que ele subiu. Aleluia. Aleluia. Quando a gente quer. Quando a gente quer, meu irmão, nós fazemos o impossível também. Quando a gente realmente quer algo, a gente corre atrás. E já pensou Zaqueu querendo ver Cristo? O nível que estava a fé de Zaqueu não era aquela árvore que ia ser obstáculo para ele. Não era aquela multidão que ia ser obstáculo para ele. Aleluia. Ele enfrentou todos esses obstáculos. Não era a sua estatura que ia ser um obstáculo para que ele não pudesse se aproximar de Cristo. Se eu e você fizer o que ninguém está fazendo, nós vamos viver o que ninguém está vivendo. Glória a Deus. Porque Zaqueu, ele fez o que ninguém estava fazendo. Aleluia. E viveu o que ninguém estava vivendo naquele momento. Aleluia. Zaqueu fez o que ninguém estava fazendo. O povo estava seguindo. Ele foi adiante. Ou seja, isso nos leva a crer que nós temos que estar adiante da multidão. A multidão não vai nos levar a lugar nenhum, não. Nós temos que estar um passo à frente da multidão. Nós temos que estar adiante da multidão. Se eu e você realmente queremos ver, se aproximar de Cristo, a gente tem que dar um passo à frente. A gente tem que estar adiante. Não é ficar para trás. Nós temos que ver mais. Nós temos que buscar mais. Aleluia. Não, mas é difícil. É cansativo. Mas vale a pena. Aleluia. Vale a pena. E a Bíblia vai dizer que ele sobe até aquela árvore, tentando ver ali quem era Jesus, quem era o mestre que ele tanto ouvia falar. Aleluia. E fico imaginando Zaqueu. Às vezes eu fico lendo a Bíblia, eu fico meio louco. Eu me ponho dentro do texto. Eu me ponho no lugar do autor ou da pessoa que está sendo falada naquele texto. Se é uma guerra, se eu me ponho ali no lugar de Davi, com 3 pedrinhas na mão, enfrentando um gigante. E aqui eu me ponho no lugar de Zaqueu, eu em cima daquela árvore, uma multidão vindo em minha direção, e eu procurando saber quem é Jesus ali no meio da multidão. E a multidão vindo passando, e passando, e passando, e eu, mas quem é Jesus ali? Quem é o mestre? E a multidão vindo, e passando de um lado e do outro. A Bíblia vai dizer que Jesus olhando para cima, diz: Zaqueu, desce depressa. Aleluia. Isso nos mostra, meu irmão, que Jesus tem pressa. Jesus tem pressa para que eu e você estejam do lado dele. Jesus tem pressa para que eu e você tenhamos um diálogo com ele. Ele diz: olha, depressa, porque hoje me convém. Ou seja, hoje eu vou na tua casa. Hoje eu quero ter um diálogo contigo, Zaqueu. Hoje vai ser diferente. Zaqueu, eu quero ter um particular contigo. Minha conversa contigo, Zaqueu, não vai ser aqui no meio da multidão, não. Que às vezes é você e Deus. Às vezes a gente abre a boca, conversa com tanta gente e esquece de falar com o nosso Pai. Esquece de contar. A gente conta tantas as coisas, tantos segredos para os nossos amigos, e esquecemos de contar para quem verdadeiramente importa. E o mestre diz: aqui, eu quero ter um particular contigo hoje. Hoje vai ser eu e você. Não vai ser aqui no meio da multidão, não, Zaqueu. Eu quero ir na tua casa. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está dizendo: eu quero ir na tua casa hoje. Eu quero visitar a tua casa hoje.
Eu quero ter uma conversa diferente contigo hoje, mas é na tua casa. Não é aqui na igreja, não. Eu quero conversar contigo, eu quero saber quem é você lá na sua casa. Aqui na igreja você pode ser outra pessoa, mas eu quero saber como é você na sua casa. Aleluia. Aqui na igreja você pode ser crente, mas eu quero saber na sua casa, como é você lá na sua casa. Glória a Jesus, aleluia. Aqui na igreja todo mundo te chama de irmão, mas eu quero saber na sua casa, como é que a sua família lhe chama. Aqui na igreja todo mundo te trata bem, te chama de irmão, mas e na tua casa? Como era na tua casa? Eu quero saber, Zaqueu, é na sua casa, que a conversa vai ser lá. Como é o teu comportamento familiar, Zaqueu? Eu quero saber lá, porque a conversa vai ser lá. Como é que a tua esposa te trata? Como é que teus filhos te tratam? Como é que você trata seus filhos? Como é que você trata a sua esposa? Eu quero saber lá na sua casa, a conversa vai ser lá. O mistério, Zaqueu, não vai ser aqui no meio da multidão, não vai ser na igreja, não. O mistério vai ser lá na sua casa. Aleluia. O particular é lá, eu quero mexer lá na sua casa. Aleluia. É como se Jesus estivesse dizendo: aqui eu já sei como é, Zaqueu, aqui eu mando, aqui eu falo e eles obedecem. Aqui tem muitos andando atrás de mim aqui na multidão, mas estão querendo me julgar, Zaqueu. Eu sei que muitos aqui, Zaqueu, estão querendo te apedrejar, mas eu quero saber lá na sua casa. Eu vou ter uma conversa contigo lá. Aleluia. A transformação, Zaqueu, vai ser lá na tua casa. Porque se for transformado lá, quando for transformado lá, quando você sair de lá, vai resplandecer o brilho da glória. Aleluia. A conversa vai ser lá, Zaqueu. Desce depressa. Quando fala de descer, meu irmão, fala de se humilhar. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Zaqueu, para você me ver, você pode até subir, mas quando está na minha presença, você tem que descer. Aleluia. Jesus, aleluia. Na minha presença, Zaqueu, você tem que descer, Zaqueu. Na minha presença, Zaqueu, você vai ter que descer e é depressa. Eu não tenho tempo para estar esperando, não, Zaqueu. Você vai ter que descer. Aleluia. Você pode até subir para me ver. Agora, na minha presença, você vai ter que descer. Você vai ter que se humilhar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Zaqueu desce depressa. Zaqueu desce e alegra. Como é que pode? Eu queria saber quem era o mestre. E ele agora quer falar comigo. Aleluia. Ele quer ir na minha casa. Eu só queria ver ele. Mas ele quer ir na minha casa. Ele quer me visitar. Eu na cidade aqui, eu sou taxado como ladrão, como um malfeitor, e o mestre, o Messias, ele quer ir na minha casa. Você já pensou a alegria dele? Todos ali me julgavam, Zaqueu, olhando para aquilo e olhando assim: é verdade isso? O mestre quer ir na casa dele? Como é que pode? No meio de tanta gente aqui honesta aqui, o mestre quer ir logo na casa de um ladrão, de um cobrador de imposto, de um publicano. Eles ficavam sem entender, meu irmão. Como é que pode? Será que é isso mesmo? Creio eu que muitos já ficavam ali. Agora deu ruim para Zaqueu, hein? Se nós estamos querendo pegar ele, já pensou agora Jesus vai ir na casa dele? Jesus vai dizer umas boas para ele lá. Jesus vai botar ele agora no lugar dele. Jesus agora vai ajeitar dele agora, Zaqueu. Zaqueu agora ou se arruma agora, o negócio vai ficar feio para ele. Aqueles que o julgam. Mas ele não vê como os homens veem. Ele não enxerga como os homens enxergam. A visão dele é diferente. Lembra de Saulo de Tarso? Quando ele ali perdeu a visão, quando o Senhor fala para Ananias: ó, vai lá. Ananias disse: misericórdia. Aquele que persegue os crentes,
Não vou. Aquele ali persegue os crentes e é para matar. Ei, vai lá que ele para mim é um vaso escondido. Oh, aleluia. Ele não vê o que o homem vê, meu irmão. Ele enxerga algo que o homem não vê. Ele enxergou algo em Saulo, transformado em Paulo, depois o maior pregador de igrejas. Ele enxergou isso em Paulo. E em Zaqueu ele enxergou algo que alguém não estava enxergando. Um coração aquebrantado. Um coração que estava ansioso em receber Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele desce dali da árvore com pressa, corre e recebe o mestre em sua casa. E o engraçado é que a Bíblia diz: se levantando Zaqueu, é como se Zaqueu estivesse mesmo prostrado aos pés do Senhor. É como se Jesus tivesse chegado na casa de Zaqueu e Zaqueu tivesse se prostrado mesmo aos pés dele. Ele estava aos pés de Cristo, porque ele vai dizer: se levantando Zaqueu, aleluia, um coração quebrantado. E ele vai falar para o mestre: resolvo eu, da metade dos meus bens, desapegou. Ou seja, nada disso mais importa. Eu tenho um mestre em minha casa, eu tenho a presença do Senhor na minha casa, nada disso material mais me importa. Eu vou desapegar disso aqui, porque o mais importante era o mestre, e ele está na minha casa. Resolvo eu dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado de alguém, ou seja, ele não tinha interesse em defraudar, ele não tinha interesse em saquear o seu povo, ele não era o interesse dele. Ele foi tirado no meio do seu povo pelo Império Romano e foi levado até ali, foi colocado naquela função. Mas ele diz para o mestre: e se eu defraudei alguém? Ou seja, ele está dizendo: não foi intenção minha, eu não tive essa intenção de prejudicar o meu povo. Mas se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Zaqueu, ele sabia, ele era estudioso. Isso aí estava nas leis de Moisés. Se você defraudar alguém, você vai ter que restituir 4 vezes mais. Veja que na hora ele diz: se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Desapegou. Aleluia. Nada mais disso me importa. Amém. Eu já vou ter, a metade do que eu tenho, eu já vou dar para os pobres. E a outra metade, meu irmão, se eu defraudei alguém, eu dou o resto, a outra metade do que eu tenho. Ou seja, eu fico sem nada, mas sem Cristo eu não fico mais. Aleluia. Eu posso ficar sem nada, mas sem Cristo eu não fico mais. A metade eu vou dar, aleluia, aos pobres, e a outra metade eu vou devolver. Se eu defraudei alguém, eu dou a outra metade, eu fico sem nada, mas sem Cristo eu não fico mais. Aleluia. O importante para ele naquele momento era Cristo, meu irmão. Nada mais importava. Nada mais importa. Bem material não importa, meu irmão. É bom a gente ter, mas nós temos que ter um coração grato a Ele. Se eu tenho as condições que eu tenho hoje, a gente tem que ser grato. Foi Ele que me deu essa condição, não é meu. Ele me emprestou para que eu viva dessa maneira, mas tudo é dele, tudo pertence a Ele. Nada disso aqui é meu. Você não vê ninguém morrer e levar nada, tudo fica. Você já pensou nisso? Tanta luta, às vezes passa tanta gente para trás. Tem uma empresa, carros, garagem, 4, 5 carros, casa boa, morreu meu irmão. Daqui a 1 ano, 2 anos, vai ter outra pessoa andando no seu carro. Vai ter outra pessoa morando na sua casa. Vai ter outra pessoa dormindo na sua cama. Vai ter outra pessoa na sua empresa. Vai ter outra pessoa no seu local de trabalho. Ou seja, por um pouco mais de tempo você nem vai ser mais lembrado. Para que tanta ganância? Zaqueu se desapegou de tudo. Nada disso importa, vou dar tudo
importa eu já encontrei. O que importa está aqui na minha frente, está na minha casa. Veja o jovem rico. Aqui Jesus não pediu nada para Zaqueu. Ele já ofereceu. O jovem rico não. Sabia das leis, seguia tudo certinho, mas faltava algo nele. Quando o mestre deu a vende, tudo que tem segue. Aí já foi o mestre pedindo. A Bíblia fala que ele não fala mais nada. Ou seja, o importante para ele eram os bens dele. Ele tinha muitos bens e ele não queria desapegar dos seus bens. Mas aqui não. Ele já foi oferecendo. Aleluia. O que eu tenho aqui me basta. O que eu procurei, ele procurou e encontrou, meu irmão. A Bíblia diz que ele procurava quem era Jesus, ele procurou, quem procura encontra. Você tem procurado? Você tem procurado se aproximar de Cristo? Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele encontrou. Aquilo que estava perdido, ele pesquisou, ele saiu ao encontro, ele se esforçou, ou seja, ele fez um esforço. Nós temos que fazer um esforço para chegar até Cristo. Ele fez um esforço e ele conseguiu. Ele desapegou de tudo e disse: nada mais importa se não for a presença do Mestre na minha vida. Aleluia. E aquilo muito alegra o Mestre. Que o Mestre vai olhar e vai dizer assim: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Não existe salvação se não for em Cristo Jesus, meu irmão. Creio que muitos tinham visitado a casa de Zaqueu, mas a salvação não tinha chegado lá. Mas quando Jesus chegou, a salvação chegou até ele. Oh glória! Ele procurou a Cristo e a salvação chegou até ele. Ou seja, foi salvo. A salvação não chegou até Zaqueu. A Bíblia vai dizer que o mestre falou: a salvação chegou a esta casa. Ou seja, quem estava na casa foi salvo por ele. A importância que eu e você está orando pelos nossos. Glória a Deus. Ainda que eles não venham, mas nós estamos buscando, nós estamos atrás, nós estamos pesquisando, nós estamos indo em busca, não para mim, para você, nós estamos indo em busca para a nossa casa, para que ele venha visitar a nossa casa e fazer uma transformação na nossa casa. Eu acho lindo, meu irmão, quando o mestre diz assim: hoje veio salvação a esta casa. Glória a Deus. Ou seja, a família toda de Zaqueu, meu irmão. Mesmo que os publicanos estavam lá xingando: como é que pode, ele se hospeda na casa de um publicano, de um pecador? Aleluia. Eu não quero nem saber, meu irmão, o que a multidão está falando de mim. O que importa é que o mestre está falando. O mestre está falando: ei, a salvação veio a esta casa. O que importa é isso. A multidão pode falar o que for, mas Jesus está dizendo: a voz de Jesus é que vai. A salvação veio a esta casa. Porque o Filho do Homem veio salvar, buscar aquele que estava perdido. Ele não veio buscar os que já estavam sãos. Ou seja, o médico não é para quem está curado, não é para quem está enfermo. Ele veio em busca daquele que estava perdido. Aquele que está perdido, ele veio para ele. Às vezes a gente não entende, os olhos humanos não entendem isso, mas o mestre veio para isso mesmo. Para aqueles que estão lá, largados no mundo da droga, o mestre veio para isso. Aquele que está perdido na prostituição, o mestre veio para isso. O mestre veio curar e salvar aquele que está perdido. Ele é aquele que limpa, ele é aquele que purifica, é aquele que liberta. Não importa a legião de demônios, meu irmão, mas se Jesus chegar, até os demônios partem por retirada. Aleluia. Onde Jesus chega, o morto se levanta. Aleluia. O surdo volta a ouvir, o cego volta a enxergar. Aleluia. O morto escuta e se levanta a voz do mestre, mesmo morto, meu irmão. E a mensagem dessa noite é: a salvação veio até
essa casa. Glória a Deus. A salvação chegou na tua casa essa noite. Sai daqui com a certeza nessa noite. Assim como Zaqueu desceu daquela árvore e foi até a sua casa com Cristo Jesus, sai daqui hoje da mesma maneira, como se você estivesse descendo de uma árvore e indo até a sua casa com o Messias. Não importa o que a multidão vai falar, mas creia, o Mestre está indo até a minha casa. E se o Mestre chegar até a sua casa, a salvação também chegará na sua casa. Amém? Aleluia. A igreja se põe de pé, quer estar orando pelos irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Ele é bom. Quero agradecer a vida dos irmãos que chegaram até aqui nesta noite. Creio que muitos cansados, né, parados, mas você foi um esforço, você buscou, você foi ao encontro, você pesquisou, e creia também que o seu esforço vai valer a pena. Porque assim como Zaqueu se esforçou, buscou, foi ao encontro e encontrou salvação para a sua casa, Deus está fazendo na tua vida. Amém? Quem precisa de oração? Pai amado e querido, mais uma vez, Senhor, na tua presença, Senhor, para te agradecer por essa palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cada irmão que chegou aqui nesta noite, cada irmão, Pai, creio que veio em busca, Pai amado, da tua palavra, de ouvir a tua voz. Pai, assim como o Senhor surpreendeu Zaqueu naquela árvore, Pai, também surpreende a cada um que chegou aqui nessa noite, Senhor. Assim como o Senhor seguiu Zaqueu até a casa dele, Pai, também segue a cada irmão aqui nessa noite até a sua casa, Pai. Pai, que a salvação, Pai, que encontrou Zaqueu naquela noite, ou seja, naquele dia, naquele momento, também chegue na casa de cada irmão e cada irmã, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e a te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, se for para curar aquele que está distante, vai lá e cura. Sim, meu Pai. Se for para libertar, Pai, aquele que não tem mais força, que está cativo, Senhor, pelas drogas, pelo álcool, Senhor, vai lá e liberta, Pai amado. Aleluia, Jesus. Pai, quebra todo desânimo, Senhor. Glória a Deus. Toda fraqueza, Pai, que impede o povo vir para a tua casa. Sim. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos enxergar, Senhor, além dos nossos olhos físicos, Pai. Pai, que possamos, Senhor, fazer o que ninguém está fazendo, para viver o que ninguém está vivendo. Nós cremos, Senhor, que os dias estão bem próximos para a tua vinda, Pai. Eu creio nisso. A natureza está mostrando terremotos, guerras, Senhor, cada mais frequente, Pai amado. A tua palavra não diz que isso aí é o princípio das dores. Eu creio que está bem perto da tua vida, Pai. Eu creio, Pai amado, que esta geração é a geração que vai ouvir, Senhor, o soar da trombeta, Pai amado querido. Eu creio, Senhor, como diz a tua palavra, Pai. O mundo vai viver, Pai amado, o maior fenômeno, Pai, que já se ouviu aqui na terra. Vai ser a volta do Filho do Homem, Pai, para levar a sua igreja. Então continua conosco, nos dando força, nos dando sabedoria, Pai, para permanecermos cada dia mais fortes na tua presença. Não importa os obstáculos, Senhor. Não importa a perseguição, a multidão, mas que possamos estar sempre firmes na tua presença, Pai. Assim como o Senhor nos trouxe até aqui nesta noite, nos leva até a nossa casa, Senhor, em segurança. Nos dá uma noite de sono reparador e um despertar alegre na tua presença. Amém? Erga as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus